Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e nesta segunda-feira eu tenho uma pergunta a vocês. Entre Rincon, Pituca e Schmidt, eu tentaria continuar com no máximo 2. É só uma opinião, você já pode ter outra a partir daí. Mas dentro dessa opinião, questiono. Quais jogadores você manteria no Santos Futebol Clube? Foi uma questão que surgiu hoje na live do Trio e eu resolvi trazer para um vídeo para a gente alongar um pouquinho mais este tema. Por quê? Bom, o William Arão não foi contratado para ser reserva, por mais que provavelmente contra o Flamengo ele seja, como o Kleber Xavier declarou no final de semana, por uma questão física, tá 2 meses sem jogar e tal. Mas então, William Arão e Zé Rafael no futuro próximo deve ser a dupla titular de jogadores de meio campo que não são os meias, porque às vezes a gente fala volante e exclui capacidade de armação, e o Santos precisa de volantes que também tenham essa capacidade de armação. E o Kleber Xavier indica, né, sempre que 2 volantes mais um meia. Então, Arão mais Zé Rafael devem ser os titulares. Além disso, o Ian renovando, como tudo também mostra que ele deve renovar, acho que o próprio Lucas Mussetti citou semana passada, talvez o Diário do Peixe, agora me foge, que o Ian, volante da base, mas que treina no profissional, já estourou a idade, né, já ficou no profissional nesse ano, deve renovar o seu contrato, que se encerra no final do ano, então ele nesse momento poderia assinar um pré-contrato com outro clube. Ele foi convencido pelo Santos a ficar. Parto do princípio de que, eu tenho certeza, na matéria do Mussetti estava escrito que o staff dele, ao redor do Ian, estava preocupado com a falta de chance. Então creio que o Santos jogou, pelo menos a ideia de que deve ter chances no futuro. Então o Ian seria aquele volante reserva jovem, um jovem para a posição. E aí faltam 3. Faltam Rincon, faltam Pituca e faltam Schmidt. E para que o Arão tenha chegado, além do Zé Rafael, e o Arão deixou claro que desde o começo do ano o Santos está atrás dele, isso fica provado que rolou, e rola, né, na verdade, uma insatisfação com os volantes do elenco antes de Zé Rafael e de Arão. Acho que é muito claro isso. O Santos não iria atrás deles dois, do Thiago Maia, se não houvesse uma insatisfação. Acho que a tríade Rincon, Pituca e Schmidt não funcionou como funcionou, entre muitas aspas, na Série B. Lá foi o suficiente para subir, sob diversas críticas que a gente trazia aqui, mas para o primeiro nível do futebol brasileiro não funcionou e acho que a diretoria do Santos entendeu isso. Que bom, é importante que entenda mesmo, porque na minha concepção é um fato. Mas o que fazer com estes outros 3, né? Eu pergunto. Na live eu falei que quase que se tivesse um pódio, tem que escolher um dos 3 para ficar. Para mim seria o Rincon. E a gente não pode descartar a questão financeira. São 3 jogadores com salários altos, mais Arão, mais Zé Rafael, mais o do Ian. São 6 caras para uma posição em que 2 jogam de titulares. Vamos dizer que 2 podem entrar no jogo também. Vão ficar 4 na reserva. Por mais que eu seja muito adepto de que é necessário elenco, não se pode apenas focar nos 11 titulares, me parece que até atrapalha financeiramente essa questão. Poderia trazer até insatisfação de jogadores que estão atuando pouco, enfim. E aí eu fiz essa questão, porque na live do Trio dessa segunda a gente trouxe que o Los Angeles Galaxy, né, o LA Galaxy, entre outros, mas não citados na matéria, abordaram o Rincon para saber se ele tinha interesse, e o Rincon falou que não, quer ficar no Santos, até por uma questão de como caiu para a Série B, não quis só retornar o Santos para a Série A, mas quer títulos, quer classificar para a Libertadores, tudo mais, legal, sou muito a favor disso, e acho que o Rincon tem uma força, né, um entendimento da importância do futebol que o Zé Rafael, que o Neymar, que o Arão, esses caras vencedores têm, né, o Rincon tem essa noção, e tem muita gente no Santos que me incomoda a todos vocês, creio, que aceitam, normalizam a derrota de uma maneira absurda. A gente quer jogador com mentalidade vencedora. Mas aí chegou um comentário interessante que aumentou esse debate, pelo menos na minha mente, e estou trazendo para vocês. Eu vou citar o nome, porque o comentário foi público e não tenho nenhum problema com o comentário, né? Mas só para avisar. Não fique chateado, o Eduardo Carvalho, porque ele falou o seguinte: tem um time querendo tirar um volante mais perto dos 40 anos de idade, que está manchado pelo rebaixamento. Eu discordo um pouquinho, mas tudo bem. Agora vem 2 jogadores mais jovens para jogar uma Série B pelo clube, ele está falando do Pituca e do Schmidt. Sobem o clube para A, se tornam dispensáveis? Ah, nossa, super compreensível. Estou sendo irônico. Às vezes penso, realmente o Santos está na draga por pensamentos como esse. Particularmente eu discordo do caro Eduardo Carvalho, mas ele tem uma linha de raciocínio que eu acredito que mais gente tenha e que é interessante. Que o Pituca e que o Schmidt,
por serem mais jovens que o Rincon, estariam na frente. Essa parte da gratidão, particularmente, vocês sabem que eu não ligo, eles não fizeram nada mais que obrigação de subir o Santos para a Série A, o Rincon estava lá também, mesmo que fosse reserva deles, graças ao ex-técnico. Não fizeram mais que obrigação, gratidão para mim não me importa, esse lado eu discordo. Mas a questão da idade é importante, então ele trouxe tópicos importantes para esse debate e acho importante que a gente converse sobre essa e outras visões que a gente tem sobre os três. Antes da gente prosseguir o debate, eu falo da Golcase porque a Golcase tá com um combaço nesse dia 7 de julho, mas é até meia-noite de hoje, então você tá vendo esse vídeo, já corre para lá. Qual é o combo? Garrafa térmica fresh, mais o glorioso Copo Vibe, trouxe os dois aqui, no combo, deixa eu confirmar aqui, que beleza, valendo até meia-noite 220, os dois, você pagando 220, leva os dois, usando o cupom 20Santos. Esse é combo bom, Copo Vibe, mais garrafa fresh lá na Golcase, o QR Code está na tela, o link está na descrição, por 220 você leva os dois com o cupom 20Santos. Não é toda hora que você vai ter uma promoção linda dessa, nesse 7 de julho, na Golcase tá rolando, entra lá agora. Ou entra daqui a pouco, deixa acabar esse vídeo pra gente continuar o nosso debate. O meu voto no Rincon foi por essa questão da experiência, principalmente, e sei realmente da importância que ele teve no elenco nos últimos anos, e repito, pela mentalidade vencedora, ser um cara que quer vencer, desde a época daquele desastroso time de 2023 já era assim, eu acho importante tê-lo na reserva. Com Arão mais Zé Rafael titulares, um jovem que é o Ian e o Rincon, eu acho que mais um seria um número suficiente para essa temporada. Se você acha que todos têm espaço, show, a gente não tem nem por que ter esse debate, eu acho válido. Mas pela questão financeira, todos são altos, eu acho que seria interessante o Santos tentar vender um. Prestar eu acho quase impossível, porque são jogadores mais velhos. Mas vai, sei lá, o futebol japonês gosta do Pituca, gosta do Schmidt, vai que os empresários conseguem algo por lá. O Rincon tem 37 anos, o Pituca faz 33 mês que vem, o João Schmidt tem 32. São jogadores experientes, não acho o Rincon tão mais velho assim que os dois, mas de fato está mais perto dos 40 que dos 30, parece eu. Mas eu tenho uma resposta sobre dois que para mim poderiam ficar se eu tivesse que tirar um. Se eu fosse focar, vamos tentar vender este cara. E a resposta, que não é o Rincon, como vocês sabem, porque eu já falei para mim ele ficaria, está nas estatísticas. Eu acho que entre Schmidt e Pituca, ambos têm problemas e condições boas, coisas boas que eles entregam, que são muito visíveis. Talvez as coisas boas nem tanto ultimamente, mas vocês entenderam o conceito. Acho que o Pituca joga na posição errada e que faz partidas melhores como primeiro volante. Vide o jogo contra o Fortaleza, que ele foi mais recuado, e para mim foi melhor do que as 80 partidas anteriores dele. O Schmidt já é um cara mais lento e que tem mais armação, capacidade de passe que o Pituca, que realmente não tem isso. Mas ambos têm coisas positivas, ambos têm coisas negativas muito claras. O Rincon, para mim, primeiro volante, acho que dentre as opções de Arão mais a Rafael, ele é que no banco traria uma posição que eu sinto falta. Eu acho que o Arão é mais capaz de jogar na frente que o Rincon. O Zé Rafael também. Precisa de um cara mais defensivo. Sei lá, o Zé Rafael tá suspenso. Avança o Arão, recua o Rincon. Ou o contrário, não tá sem o Arão, já entra o Rincon ali. Eu acho mais plausível. Mas as estatísticas indicam claramente, na minha concepção, eu trouxe algumas aqui, claro, não vou trazer todas, porque isso é meio impossível, mas algumas estatísticas importantes que indicam quem o Santos não deveria, mas poderia pensar numa venda. Nos desarmes, o Schmidt tem 1.3 por jogo no Brasileiro, o Rincon 1 e o Pituca 0.6. São números bem similares, acho que o Rincon e o Schmidt jogaram 9 jogos cada, e o Pituca 8. Claro que a minutagem muda, mas aqui a gente está tentando arredondar na média. Interceptações, o Schmidt 1 por jogo, o Rincon 0.8, o Pituca 0.4. Recuperação de bola, o Rincon 4.7, o Schmidt 3.9, o Pituca 1.4 só. Bloqueio de chutes, Schmidt 1.6, Rincon 1, Pituca 0,6. 0,8, perdão. Duelos, né? Mano a mano no chão. Aí o Pituca tá na frente com 48% contra 37%, tanto o Schmidt quanto o Rincon. E no alto, o Schmidt 72%, o Rincon 54%, o Pituca só 33%.
Se o Pituca, pra mim, é primeiro volante e os números mais defensivos dele são piores que os outros dois, e os de passe também não são lá grande coisa, porque o Pituca não consegue passar a bola pra frente, acho que temos uma resposta à maneira que eu penso, que são 3 caras com salários altos que serão reservas. Se livrar, entre aspas, se livrar parece um pouco grosso, mas buscar a venda de um, para você aí sim se livrar de um salário mais caro, me parece que o Pituca seria essa a resposta. Se fossem 2, eu acho, como eu acabei de falar, que o Rincon, no encaixe dele, na necessidade do time, tá à frente do Schmidt. Mas pensando em um só, eu acho que o Pituca tá abaixo dos dois, tá abaixo dos titulares, e até o Ian, que é um cara que chega mais à área, chega com mais qualidade que o Pituca. Essa é a minha resposta, eu quero ver de vocês, mandem nos comentários caso eu queira, se não, a gente pode conversar mentalmente, telepatia, por que não?